Eu sempre falo que existem os 4 As da comunicação interna. Se você quer perceber, melhorar, ser mais autoconfiante, ter mais autoestima, conseguir fazer as coisas que você tem que fazer, sei lá, você tem que entender essas 4 coisas. O primeiro A, eu falo que é a autopercepção. Primeiro você percebe você mesmo, você percebe as suas ações, você percebe como você flui. Segunda coisa, você tem o autoconhecimento, que é conhecer aquilo que você percebeu, né? Não adianta você perceber alguma coisa e não conhecer aquilo que você percebeu. Então, autopercepção, autoconhecimento. O terceiro A é a autoaceitação. Não adianta você perceber, conhecer e não aceitar aquilo que você conheceu. Você tem que aceitar aquilo, senão não muda. Principalmente aquilo que você não pode mudar também. Principalmente aquilo que você não pode mudar. Sou baixinho, não posso mudar, então eu me aceito. Tem uma frase de um cara que ele diz assim: Deus, me dê sabedoria pra mudar aquilo que eu posso mudar, não querer mudar aquilo que eu não posso mudar e conhecimento pra saber qual das duas coisas é. Então, tipo, é isso. E o quarto A é você ter o autocuidado. Então, é a autopercepção, você percebe coisas sobre você, aí você tem o autoconhecimento, você conhece aquilo que você percebeu. Aí tem a autoaceitação, você aceita aquilo que você conheceu, depois você cuida daquilo que você aceitou, que é o autocuidado. Uma rodinha que se mantém girando. Eu sempre dou um exemplo da minha voz, que a minha voz é um pouco mais grave. É uma voz um pouco mais grave. E quando eu era criança, era mais grave ainda. Tipo assim, pra minha idade, minha voz era muito grave. E aí, às vezes, na escola, assim, ficavam zoando, né? Tipo assim, voz de moleque, não sei o quê. E aí eu ficava brava. Sabe quando você fica bravo? Só que todo julgamento que alguém te faz, é o que o Adam falou, é porque se você aceita aquele julgamento, você fala, fica bravo, é porque você, de alguma forma, acredita naquilo. Então, eu acreditava naquilo. De alguma forma, eu sabia que era verdade, só que eu não queria aceitar aquilo. E aí, depois que eu percebi isso, aí foi passando, foi chegando, teve um dia até que eu tinha uns 9 anos, sei lá, uns 7, teve um menininho que chegou em mim e falou assim, nossa, tua voz parece de moleque. Eu falei, você quer ver o soco, né? Ele ficou muito com medo, assim. Aí eu lembro disso, porque eu ficava muito irritada. Mas foi passando o tempo, eu fui crescendo, a minha voz começou a passar o tempo e tal, e aí com uns 16, por aí, eu percebi, falei assim, peraí, a minha voz é bonita. Minha voz é grave, se eu falo baixinho, não sei o quê, minha voz é bonita, pô. E eu comecei a aceitar. Então eu percebi, conheci a minha voz. Hoje eu consigo trazer a tonalidade que eu quero. Eu consigo trazer um impacto maior se eu quero. Eu consigo acelerar e deixar ela um pouco mais aguda, não tem problema. Mas eu percebi, eu conheci, eu aceitei. Só foi depois que eu aceitei, comecei a utilizar ela ao meu favor. E depois que eu aceitei, aí eu comecei a cuidar disso. Então toda vez que alguém falava da minha voz, eu agradecia. Pô, sua voz é grave. Eu falava, é mesmo, obrigada. Então eu comecei a agradecer aquilo. Porque era verdade. Mudei a percepção da mesma coisa. E aquilo se tornou um superpoder. E não um defeito. Então assim, você não vai mudar quem você é fisicamente falando. Você pode mudar a tua percepção, você pode mudar várias coisas. Mas você não vai mudar o lugar que você veio. Você não vai mudar a família que você veio. Você não vai mudar a forma, a tua altura. Você não vai mudar. Você não vai mudar a cor do teu olho. Você não vai mudar. Você não vai mudar. Então aceita isso, utilize isso a seu favor. Vai se tornar um superpoder e não um defeito que você vai ficar, meu Deus. Tudo depende do significado que você dá, né? Exatamente. Eu faço um questionamento pra mim mesmo direto, assim, quando eu tô com algum problema, ou que eu acho que algum problema esse problema eu consigo resolver agora? Aí, tipo, consigo, não consigo. Tipo, eu consigo resolver em algum momento? Sim ou não? Não consigo? Tá, então não é um problema. Cara, tem um negócio muito massa disso. O que não tem solução, solucionado está. Cara, tem um negócio muito massa disso aí, que é tipo, eu gosto dos métodos, né? Que hoje eu treino treinadores, eu crio métodos e treino a comunicação da galera. E tem um método pra você definir o que você vai fazer. Então é como, tipo, imagina aqui, você tem muitas coisas pra fazer. E aí a galera que procrastina demais vai gostar disso. Se você procrastina, presta atenção nisso agora. Olha só, se você procrastina demais, você tem que definir o que você vai fazer primeiro. E aí existe uma coisa chamada Eisenhower Matrix. Imagina que tem uma linha aqui e uma linha aqui. Aqui do lado, vamos supor que se tá nessa parte de cima, é porque é algo importante. Se tá na parte de baixo, não é tão importante. Se tá aqui, é porque não é urgente. Se tá aqui, é porque é urgente. Então, qual que é a coisa? Tem 4 quadrantes. Aqui, 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 aqui. Se é importante, mas não é tão urgente, você tem que agendar. Agora, se é algo importante e é urgente, você tem que fazer naquele momento. Se é algo pouco importante e pouco urgente, deleta. Não faz, não precisa. Tem um livro chamado Essencialismo que ele explica como se faz isso. E se é muito urgente e pouco importante, delega.
Delega pra alguém. Então, esse negócio aqui ajuda demais. Toda coisa que eu tenho, sei lá, tem muita coisa pra fazer. Eu tento colocar ali e tentar me organizar. Porque de alguma forma, senão eu vou me perder, aquilo ali não vai dar certo. E mesmo assim, às vezes dá errado. Só que, quanto mais eu testo, quanto mais eu faço, mais aquilo me ajuda. E, cara, a organização, ela já é um grande passo pra lidar com a procrastinação. Às vezes você tá procrastinando, simplesmente você não tem um mínimo de organização. Sabe? Você organiza a tua cama. Organiza a tua casa. Organiza o teu caderno, a tua agenda. Pronto. Às vezes você não tá fazendo tudo, por quê? Porque você tem muita coisa na tua cabeça, só que só fica na tua cabeça. Aí fica borbulhando. Óbvio que você não vai fazer. Você não sabe nem por onde começar. A galera que... Hoje tem muita gente que diz que tem TDAH também, né? E a agenda é um dos principais problemas. Que a galera acha que tem, porque tem um monte de coisa pra fazer e não organiza a ideia. Daí, pô, bota no papel, acabou o TDAH. Então... Prioridades, né? Exatamente. Ô Pedro, você disse que tinha uma pergunta antes do... Ah, é verdade, desculpa. Te cortei. Só deixa eu complementar do essencialismo rapidão. Esse livro é muito bom. Eu vivi quando eu tava trabalhando ainda numa empresa como CLT. Eu respondia direto pro CEO lá, e daí eu recebia muita demanda. E eu tava me perdendo nas demandas, eu nunca sabia o que era prioridade e o que não era. Daí eu li o essencialismo nessa época, e cara, me ajudou muito, porque é meio que o poder de saber dizer não, né? Então, ele vinha com uma demanda pra mim e tu fala, pô, o CEO tá me pedindo, então é importante. Só que daí eu botava, tá, tudo que ele me pediu, isso aqui é mais importante. Aí eu comecei a responder pra ele, não vou fazer, né? Mas é assim... Fulano, hoje eu estou fazendo projeto tal e pelo que eu entendo o impacto vai ser muito maior do que esse aqui. Vou fazer esse daqui a 3 dias, beleza? E isso foi uma coisa que eu comecei a trazer pra minha vida, assim, que ajuda demais, cara. Cara, muito. E no livro ele fala, né? Tudo aquilo que não é um sim óbvio, então é não. Então é não. Não é sim óbvio, então é talvez, não, então é não. Ah, mas eu acho, não. Se é um sim óbvio, aí você faz. Mas enfim, pode mandar essa pergunta. É que a gente entrou nesse assunto aí que a gente falou semana passada, se eu não me engano, e tipo, é uma parada que me interessa muito, porque eu senti que esse ano da minha vida eu parei muito de procrastinar, porque a água começou a bater na bunda. Então eu comecei a definir essas prioridades e demandas, e eu via que eu não tinha tempo pra procrastinar, porque senão eu não ia entregar o que eu tinha que entregar. E naturalmente eu fui, tipo, matando as demandas que eu tinha pra fazer. E aí, tipo, direto a gente entra nesses assuntos aqui, eu acho muito interessante. Vamos voltar. O se botar em pressão, né? O se botar em pressão muitas vezes te faz fazer as coisas, né? 100%. É que é engraçado, né? Tem uma lei que eu não lembro exatamente o nome, não sei se é a lei de Parkinson, acho que é a lei de Parkinson, que diz assim, o tempo que você coloca pra uma tarefa é o tempo que você vai gastar essa tarefa, basicamente. Tenho que lembrar se esse é o nome, mas o que acontece? Se você fala assim, cara, eu vou montar um estúdio de podcast em 1 ano. Você vai gastar 1 ano pra montar um estúdio de podcast. Se você fala assim, eu vou abrir um estúdio de podcast em 3 dias. Você dá um jeito de abrir em 3 dias, irmão. Você dá um jeito, porque senão tem uma arma na tua cabeça, por exemplo, tá ligado? Você vai abrir em 3 dias. Então, às vezes, a gente tem que colocar uns times mais curtos pras coisas que a gente quer fazer. E a gente dá conta. E não é ficar o tempo todo na correria. Mas o lance da procrastinação é ficar deixando as coisas muito soltas também. Deixa a vida me levar. Deixa menos solta, daí coloca mais... E fazer menos coisas e coisas importantes, cara. Muita gente me pergunta, cara, você é muito atarefado? Eu falo, cara, a minha vida... Eu faço bastante coisa, mas eu não vivo na correria. Já vivi. Hoje eu não vivo mais. Porque justamente aprendi a priorizar. Cara, eu falava assim, tudo é correria. Aí eu parei de falar isso. Mas eu acho que é necessário também passar por um momento de correria. Eu acho que a gente também tá muito... tipo, eu vejo muitas pessoas, pelo menos eu acompanho muitas pessoas que estão good vibes demais. Só que, cara, você tem que entrar no momento de sprint. Você tem que fazer isso em algum momento, mas não pode ficar só nesse momento. Só que você consegue ter uma evolução sem essa ansiedade, tá ligado? Correria, sabe o que me dá a impressão quando alguém fala correria? Eu penso numa pessoa embananada. Que fica pra lá e pra cá com um monte de papel e não é produtiva. Uma pessoa que é produtiva, ela não fica na correria. Ela faz o que é importante. É um esforço inteligente na direção inteligente. Agora eu tenho que gravar um vídeo. Esse vídeo tem que me dar... Qual que é a intenção desse vídeo? Quero capturar leads pro meu lançamento. Intenção. Então eu vou fazer esse vídeo bonitinho. Vou gastar... o melhor livro de produtividade que eu já li na minha vida. E olha que eu já li muitos. Se chama A Única Coisa. Já leram esse livro? Não. Leiam esse livro, cara. Esse livro é incrível. Hoje eu vou sair com a listinha de livros. Eu já tô... É o melhor livro de produtividade. E, cara, ele fala uma coisa muito simples. Claro que ele fala de várias formas, né? Ele dá vários exemplos. Mas ele fala de uma coisa muito simples. Foca em uma única coisa, cara. A gente é improdutivo porque a gente tem um pensamento infantil. A gente quer tudo toda hora ao mesmo tempo.
Eu quero canal no YouTube, eu quero sei o que lá, eu quero fazer isso aqui lá, eu quero falar... O essencialismo fala sobre isso. Ele fala assim, a gente, por exemplo, tem um podcast, mas ao mesmo tempo eu quero às 10h20 encontrar alguém pra gravar outra coisa, e quando vê faz tudo mais ou menos. Não tá presente em nenhum lugar 100%. Não tá presente 100% e não faz nada bem feito. E aí, por quê? Porque a gente tem uma impressão de que se a gente for multitarefa, a gente vai produzir mais. E aí ele comprova por A mais B nesse livro que não. Que as empresas e as pessoas mais produtivas, elas focam em poucas tarefas, elas dedicam mais tempo a uma única tarefa, e é por isso que essas tarefas avançam mais. Porque imagina só, imagina que meus dedos aqui são fluxos de energia. E aí eu tô colocando um pouco de energia pra cá, um pouco de energia pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá pulverizado. Tô tentando um pouquinho de cada coisa. Eu tô tentando ser youtuber, eu tô tentando ser médico, tô tentando ser enfermeiro, eu tô tentando ser professor de inglês. E se você canalizar numa parada só? Aí para de pulverizar e vira uma fonte só de energia para um lugar só. E aí você decola. Então o que ele quer dizer? Não quer dizer que você vai fazer uma coisa só da sua vida, que você não pode treinar no mesmo dia, que você não pode estudar inglês, você não pode ler um livro, que você não pode gravar um vídeo. Você pode fazer tudo isso. Mas não fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foca numa... Isso pra mim é o maior desafio da minha vida, tá? Quando eu falo pra vocês, eu tô falando pra mim. Eu também. Eu sou a minha vida inteira multitarefa, fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu percebo o quanto isso já aumentou minha ansiedade, o quanto isso já me fez ficar puto com o trabalho, o quanto isso já me fez ficar lá, caralho, tá foda. E quando eu pego e falo assim, eu tô mais, geralmente quando eu medito, quando eu tô mais calmo, quando eu tô lendo esses livros, quando eu tô mais consciente disso que eu tô falando pra vocês, eu falo, não, essa manhã vai ser pra resolver... Primeiro, o meu processo de produtividade é o seguinte, chegou segunda-feira... ou domingo à noite, eu penso, qual que é meu big win dessa semana? Qual que vai ser meu grande ganho? Qual que é a parada que se eu fizer, eu vou falar, mano, eu tô mais próximo do meu objetivo. E se eu fizesse só isso, todo o resto seria irrelevante. Eu sei que eu tenho que fazer 27 coisas. Mas qual que é aquela coisa que se eu fizer eu vou ficar orgulhoso e que se eu não fizer mais nada, mesmo assim eu vou ficar feliz? Aí você vai identificar. Essa é a parada mais importante. Geralmente, é isso que a gente evita fazer. Porque é isso que tem mais gasto energético normalmente. Entende? Então, eu primeiro identifico isso. Gero clareza na minha mente. Pá, essa semana eu tenho que gravar 2 vídeos. Isso é extremamente importante pro meu lançamento. Tem que fazer essa aqui, tem que falar com a equipe, delegar isso aqui. Beleza. Aí eu destrincho isso na semana. Tenho 5 dias pra fazer isso aqui. Aí eu destrincho isso que eu tenho que fazer na semana no dia. Eu separo o que eu tenho que fazer na semana e menos coisas que eu tenho que fazer no dia. E aquilo que eu tenho que fazer no dia, eu vejo qual que é a mais importante de todas. E aquela que é a mais importante de todas é a primeira que eu vou fazer e eu vou pensar só nela até eu terminar ela. É aquela coisa, eat the frog first, não é? É como o primeiro, o sapo primeiro. E o que acontece? As pessoas procrastinam também por causa do seguinte. Elas deixam o mais difícil pro final. Porque o cérebro quer economizar energia. Então ele pensa assim, cara, isso vai me demandar muita energia, então eu vou fazer o que é mais fácil. Então o que as pessoas vão fazer? O que tá no automático. Vou responder e-mail. Eu tenho tantos e-mails pra responder. Eu tenho tantas mensagens no WhatsApp pra responder. Então ela finge que tá sendo produtiva, mas ela não tá sendo produtiva, ela tá na correria, ela tá ocupada. E ocupado é diferente de produtivo, cara. Às vezes você pode se ocupar o dia inteiro, responder 700 mil e-mails. Porra nenhuma. Pra onde isso te Cara, levou?